Alô, alô, ela está aqui, sou eu mesma. E aí, meu Brasil, Cláudia, Cadija, como é que vocês estão? Cheguei. Oi, Tudo bem? tudo bem? E aí, meu amor, como é que você tá? Estamos na luta aí, né? Oi. É nóis, tá chegando. Deixa eu dar aquela última chamada lá no grupo. Hoje eu tô, minha filha, já era de se esperar que isso fosse acontecer. Lotada, assim, eu tô dando uma aula, acho que tá desde as 8 da manhã. Ai, eu tô rindo, mas tem hora que eu fico assim, gente do céu, que loucura. Porque, né, é o momento mesmo final. E aí eu vou ver se eu dou uma chamada na galera rapidinho, meus amores. Só pra... Deixa eu só pensar aqui, olha, eu vou colocar aqui lá no grupo. Porque temos duas figurinhas ainda presentes. Eu queria que essa sala tivesse mais cheia pro meu último dia. Será que o povo não quer despedir de mim? Né? Deixa eu só colocar aqui. Eu acho que vou gravar até um áudio. Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Vou mandar um áudiozinho maravilhoso. Alô, alô, meu Brasil! Cadê meus queridos aluninhos? Olha só, hoje é o último encontro com a professora, nosso último encontro antes do grande dia, no dia 21. E tô esperando vocês por aqui. Cadê? Cadê? Eu queria ver essa salinha mais cheia para eu poder ficar assim, né? Entusiasmada. Como é que tem sido essa semana, meus amores? As aulinhas que vocês têm acompanhado? Como é que estava o fluxo de pessoas? Estava pequeno? Estava grande? Como é que estava? Vocês estão dando uma acompanhadinha? Como é que estava? Eu tô preocupada, tô achando pouca gente, né? Pro último dia de redação. Ah, Rolou professor, uma estava entrando umas 8 pessoas. Umas 8. Então, pois é, a aula, as sextas-feiras passadas era esse grupo, sabe? 8 pessoas, Aham. mais ou menos, né? Ah lá, chegou Mandinha, tá chegando o povo já. Na glória de Jesus. Mas eu já não vou demorar muito para começar, não. Mesmo que o povo comece pegando do meio para frente, eu não quero que a gente perca nenhum minutinho a mais. Já temos 8 minutos, né, de tolerância. Vamos que vamos, ó. Gente, estou muito feliz que a gente tenha chegado até aqui, de verdade, tá? Trabalhar com vocês foi uma das coisas mais marcantes da minha vida, porque eu achei vocês muito amorosos conosco, sabe? Eu acho que talvez aqui, por mais que fosse online, eu acho que tivesse sido presencial, eu ia estar até chorando uma hora dessa. Porque mesmo no online, eu acho que eu consegui experimentar com vocês o que eu acredito que é a educação, sabe? Porque a gente esteve muito junto, a gente trocou muito, né? Mais do que ensinar, eu aprendi, entende? Tô um pouco a garganta apertada querendo chorar. Enfim, torço demais por vocês sabem disso, né? Não vou ficar falando que não são choros. No final da aula eu falo mais, né? Mas vamos que vamos. Quem veio acompanhando, né? Eu estava num processo de falar dos eixos temáticos, né? Eu falava de eixos vários que podem cair e dentro dos eixos possibilidades de repertório. Hoje eu vou encerrar, eu dei por encerrado essa coisa dos eixos, a gente falou bastante de eixos e tudo, tem até o documento que eu vou enviar novamente lá no grupo. Esqueci de pôr no Drive, mas eu envio de novo no grupo desses repertórios. E hoje nós vamos entrar em umas dicas finais, amores, ou seja, revisão geral de tudo, tá? Eu vou passar por cada competência revisando. Ou seja, o que não pode faltar no meu texto? Eu até faltei. A Lavandinha gostou, botou o coração. Faltou eu concluir esse documento, então vou concluir com vocês no ao vivo aqui agora, tá? Vamos que vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Maravilha, tô com ele aberto aqui. Redação, dicas e macete é o documento final, revisão zona final. Essa primeira competência, que é a competência 1, ela vai falar de norma padrão. Esse aluno está escrevendo direitinho de acordo com as regras da gramática?
Como é que está esse texto desse aluno? E um negócio que eu preciso combinar com vocês, amores, é o uso do parágrafo. A gente não pode esquecer de fazer parágrafo, mas é mais nunca. Os 4 blocos são fundamentais para a gente nesse texto. Então, eu preciso ter necessariamente esses 4 parágrafos. Vamos combinar isso? Introdução, até coloquei aqui, olha. Introdução, primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a chamada proposta de intervenção no final. Eu preciso desses 4 parágrafos. É bem importante isso, tá? Então, só para a gente ter a ideia, né, da imagem, que imagem que eu quero que esse texto seu tenha, aluno? Vou até colocar aqui nas cartilhas do Enem para mostrar para vocês. Deixa eu ver se é essa aqui, cartilha de redação. É do Lucas Selp, vamos ver se ele vai abrir. Não, não é essa aqui não, mas acho que essa aqui já serve, né? São as cartilhas dos texto bio. Eu quero que o seu texto tenha a seguinte imagem, meu querido aluno. Eu quero que haja, aqui ó, redação da Júlia, vamos pensar na Júlia aqui. A Júlia fez 4 blocos para mim. Isso é muito importante, olha, eu quero introdução, aqui nem separou por parágrafo não, tá vendo? Tinha que ter separado, o texto tá meio ruim, mas só para vocês entenderem, eu vou pegar de cores diferentes, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui, ó. Esse é o primeiro parágrafo da Júlia, beleza? O segundo parágrafo da Júlia é esse aqui, tá? E vou colocar de outra cor, vou colocar de vermelho, outro parágrafo da Júlia. Só que aqui não colocou o espaço, tem que ter o espaço, né? Tem que mudar de linha e trocar o espaço, né? Beleza, esse é o parágrafo, o primeiro, o D1 dela. Olha aqui o D2 dela, olha. O bloquinho aqui, tá vendo? Isso é muito importante. Esses 4 blocos eu preciso observar. Deixa eu trocar a cor aqui para vocês verem também de verde. E aqui a proposta de intervenção. Esse último paragrafinho aqui, proposta de intervenção. Vou trocar a cor aqui também para vocês terem a dimensão. É isso que eu estou chamando de 4 blocos, tá vendo? Olha, é o bloco da introdução, é o bloco do desenvolvimento 1, do desenvolvimento 2 e da intervenção. Certinho? Muito importante esses bloquinhos na nossa redação. Porque senão o corretor vai olhar e vai achar que é uma massa de texto. Não faz sentido isso. Tem que ter o parágrafo. 4 parágrafos. Certo? Outra coisa bem importante também, amores, é o seguinte. Eu quero saber de aluno que constrói parágrafo para mim, botando ponto final, hein? Porque às vezes tem aluno que constrói o parágrafo e coloca só o ponto final lá no finalzinho da frase. A gente vai ver construção de parágrafos que possuem mais de um período. Ou seja, dentro do parágrafo é preciso colocar pontos finais e conectivos. Combinadíssimo? Estamos lembrando dessa estrutura. Então, dentro do parágrafo, agora começou a ficar mais cheia a sala. Fiquei emocionada, entrou Bárbara, entrou Simone. Meus amores, estamos falando aqui das regrinhas de norma padrão, para a gente não esquecer na hora da prova, tá? Então, a gente tem que lembrar, meus amores, o seguinte. Esse sanduíche aqui que eu falei tanto dele, olha, ele não é em vão. Esse sanduíche aqui, ele é o parágrafo, né? Então, esse parágrafo meu, ele vai ter pelo menos de 3 a 4 frases, certo? Eu vou até pegar aqui um textinho que a gente construiu junto, só para a gente ver, olha. Vou até pegar um textinho com a minha letra aqui, tá? Que é o trabalho análogo à escravidão, que eu lembro que a gente trabalhou junto. Trabalho análogo, trabalho escravo. Deixa eu ver onde é que eu coloquei ele. Eu acho que está na nossa pastinha. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Para eu ir falando e mostrando para vocês verem se faz sentido mesmo, ó. Peraí. Tanta coisa aberta, tá vendo, gente?
Tá aqui na nossa redação, peraí. Cadê, gente? Meu Deus. Que bagunça que tá minha área de trabalho, né? Redação, peraí, redação. Aqui, redação, aqui, ó. Esse aqui que eu queria achar. Eu coloquei esse textinho nosso aqui, que foi que eu construí com a minha letrinha, vocês lembram desse bafão? Então, olha só, o que eu estou combinando com vocês, né? Além da necessidade da gente construir 1, 2, 3, 4 parágrafos, tá vendo o espacinho que eu estou dando aqui, ó? Isso aqui é o parágrafo, eu tenho que marcar bem esse espaço aqui, ó. Tem que deixar isso bem marcadinho para o corretor ver que eu faço o parágrafo bem, né? Outra coisa que eu quero combinar, olha aqui os pontos finais do meu texto, olha, dentro de um parágrafo só, de azul, esse parágrafo azul aqui, ó, para você ver, eu coloquei ponto final aqui, eu coloquei ponto final aqui, coloquei ponto final aqui, tá vendo? Eu não posso fazer parágrafo com uma frase única e enorme, não. Eu tenho que ir colocando um ponto final, sabe? Depois que eu finalizo as partes do sanduíche, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, vou colocar de roxo, meu tópico frasal, aqui eu terminei ele, tá? Aí vou trazer outra cor aqui, ó. A partir daqui, ó, eu tenho, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor, não sei se eu vou conseguir. Não estou conseguindo trocar, mas enfim, meus amores. Eu estou acostumada a mexer com esse negócio, mas aqui, ó, daqui do para comprovar tal afirmação até o final aqui, eu tenho o meu repertório sociocultural, que é o hambúrguer. Logo depois eu tenho o comentário ali, o fechamento. Então isso é muito importante da gente lembrar, tá? Eu não posso fazer parágrafo sem colocar ponto final. Olha meu segundo parágrafo aqui também, olha. Eu pus ponto final aqui, pus ponto final aqui, pus aqui também, tá vendo? Então, é sempre bom lembrar essa dica, né? Para quem se lembra das aulinhas, né? Para quem está recordando, a organização do parágrafo dentro da lógica do hambúrguer, né? Eu tenho que lembrar tópico frasal, repertório sociocultural, eu explico ali, né? A relação do repertório, depois eu faço um fechamento. Cada partezinha dessa eu faço um ponto final. Tópico frasal, ponto final. Expliquei o repertório, ponto final. Fiz a associação do repertório com o tema, convenci o corretor ali, ponto final. Né? Isso é tudo muito importante. Boa noite, Fezinha. Fezinha chegou. O importante é chegar. Mesmo atrasadinha, não tem problema não. Né? Nós estamos falando aqui da importância da gente fazer parágrafo, da gente botar ponto final na nossa redação, né? Para ficar claro para o corretor o nosso ponto de vista. Isso aqui a gente já sabe, né? A questão da grafia correta das palavras, tem que tentar lembrar da escrita bem certinha, uso de vírgula, acentuação, são todas essas regras que a gente tem. Boa noite, Marlúcia, né? Todas essas regrinhas que a gente tem que ir recordando, lembrando mesmo, tá bem? Mas de competência 1, o que eu queria mesmo marcar no coração de cada um aí, é que eu gostaria muito que vocês lembrassem das partes do texto mesmo, sabe? Ali, olha, introdução, né, da linha 1 a 7, desenvolvimento 1, da linha 8 a 16, desenvolvimento 2, 17 a 24. Tá vendo que eu vou fazendo meus parágrafos e a conclusão, proposta de intervenção até a linha 30? Isso é bem importante da gente fazer lá na hora do Enem, para até poder organizar a ideia para o corretor. Fechou? Isso eu acho que a gente está combinadinho, que a gente tem falado disso há muito tempo aí nas nossas aulinhas. Tá bem? Beleza. Vamos falar dessa competência 2. E aí eu queria muito fazer um combinado com você. Antes de qualquer coisa, é claro que a gente vai chegar lá com as horas de antecedência, a gente vai sentar na mesa, tentar dar uma respirada para o coração acalmar, né?
Assim que chegar a prova, que a gente tiver permissão para abrir, eu tenho certeza que a gente vai lá olhar o tema. Quem que não vai fazer isso? Todo mundo vai fazer isso, não vai? Chegou na hora da prova, vou olhar o tema. É isso. Não tem como a gente fugir disso. Só que eu queria combinar um negócio com você. Antes de escrever, antes de partir para a escrita, eu queria muito que vocês olhassem bem para essa frase temática. Tratamento preciso do tema. Eu queria muito que vocês namorassem essa frase temática. Olhar para ela com todo o carinho do mundo. E como que faz isso? Vou dar o exemplo. No tema de 2019, por exemplo, que foi a importância da democratização do acesso ao cinema, quando a gente olha com carinho para a frase temática, a gente separa as palavras importantes dela. Aí eu vou destacando. Importância é uma palavra relevante aqui para mim. Democratização é. Acesso também é importante. Cinema. Então eu vou circulando mesmo, sabe? Circulando as palavras importantes daquela frase temática, que é a frase temática vai aparecer lá no final da folha, não é? Ela vai aparecer entre aspas lá no finalzinho da folha, o tema de redação. Logo depois dos textos está a frase temática lá embaixo. Então eu circulo cada palavrinha dela. E mais do que isso, eu busco sinônimo, olha. Vou até colocar aqui na outra página para vocês verem. Eu busco sinônimo da frase, olha. Importância, democratização, acesso e cinema. Importância é a mesma coisa que relevância, que necessidade. Democratização é difusão, é espalhar para todo mundo. Acesso é ter contato, é fazer o uso. E o cinema tem a ver com filme, com películas, que é também a mesma coisa que filme, né? Obras cinematográficas. Fala a verdade. Quando eu pego o meu tema e faço tudo isso aqui, eu não consigo trabalhar ele melhor? Não é verdade? Então eu preciso muito que vocês prometam isso para mim. Para ficar mais nítido ainda, eu vou até pegar aqui, olha. Redação, redação, Enem 2019, só para a gente ver a folhinha dela aqui, pra vocês não esquecerem de mim, vocês vão lembrar de mim, eu tenho fé em Deus. Olha aqui, essa aqui é a folhinha que vocês vão receber, ó. Essa aqui é a folhinha que vocês vão receber. Vai ser uma igualzinha a essa, só que o tema muda, claro, né? E aí, essa aqui, gente, é esse aqui que é o tema, ó, que tá entre aspas aqui, tá vendo, ó? No final da folha, proposta de redação, eu quero que vocês peguem cada partezinha desse tema aqui para mim. Cada palavrinha é importante. Vocês vão destacar e vão buscar sinônimos, ou seja, palavras que tenham o mesmo significado, né? Eu até coloquei importância que nem tinha isso aqui não, só tinha democratização, né? Eu coloquei o tema errado, vocês viram, né? Isso aqui é só a democratização, sem importância não. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, assim, cada palavrinha eu quero que vocês atentem. Ô, Letícia, por que você está falando isso? Por que que na hora que chegar a minha prova eu vou ter que ficar de olho nessa frase aqui, entre aspas, e buscar as palavras importantes? Porque isso vai ajudar vocês a não fugirem do tema. Quanto mais eu tiver associada ali com a minha frase temática, mais forte vai ser o meu tratamento em relação ao tema. Eu não vou deixar escapulir nada. Eu vou trabalhar exatamente aquele tema. Certo? Posso confiar, meus amores, que a gente vai fazer esse trabalho então? Fernandinha, Marlu, Simone, todo mundo, Cadija, Mandinha, Cláudia, Bárbara. Vamos então pensar nisso, tá? Para trabalhar o tema completo, eu não posso deixar de destacar as palavras importantes do tema. Essa é a dica preciosa do Enem que eu tenho para dar. Certinho? Maravilha! Outra coisa que eu queria trabalhar com vocês, amores, ainda de competência 2,
é o fato do repertório sociocultural. A gente falou muito desse negócio aqui, não foi verdade? O repertório sociocultural você tem que mostrar alguma outra área de conhecimento. Você tem que mostrar para o corretor que você está falando aquilo não é da sua cabeça, é porque você sabe que outra pessoa, um filósofo falou daquilo, ou porque você sabe da Constituição Federal que prega aquilo. Então, fazer referência no seu texto é muito fundamental. E isso a gente não pode perder de vista. Seja um livro, gente, uma matéria que vocês tenham visto no Fantástico, é preciso necessariamente trazer o repertório sociocultural. Tem que ter. E explicar esse repertório bonitinho para você convencer o corretor. Aí o corretor vai dar 200 para você na competência 2. Ele vai falar, ah não, essa pessoa trouxe repertório. Eu estou convencido de que isso aqui é um repertório. Né? Aqui de baixo, olha só, eu trouxe 1, 2, Paulo Freire, 3, 4, 5. Eu trouxe os que eu mais falei esse ano para a gente. Quem sabe algum desses aqui vai poder ser usado por vocês. A Constituição Federal, gente, dá para colocar muito no texto, muito. Porque a nossa Constituição Federal, ela fala de muitas coisas, de muitos direitos sociais. Moradia, educação, transporte, esporte, alimentação, segurança. Tudo que tem de direito, a nossa Constituição Federal fala. Então eu posso dar quase a certeza para vocês aí que dá para vocês falarem da Constituição Federal como repertório sociocultural no texto de vocês. Só que para funcionar tem que escrever bonitinho. Se escrever muito rápido, o corretor vai olhar para aquilo e vai falar: isso aí não é repertório sociocultural, não. Agora, se eu estruturar direitinho, por exemplo, essa construção aqui, ó, de acordo com a Constituição Federal de 1988, documento de maior relevância no cenário político, eu posso colocar o número do artigo, em seu artigo 6º, né? Ou não. Se eu não lembrar o número do artigo, não tem problema. Mas eu tenho que colocar a Constituição Federal de 88, documento de maior relevância do cenário político, é dever, né, de acordo com ela, é dever do Estado garantir aos cidadãos aquele direito, por exemplo, moradia, né? E é um direito destes usufruir de tal benefício. Então, lembrar dessa estruturinha, sabe? De acordo com a Constituição, norma de maior relevância, tarará, né? É dever do Estado garantir isso para o cidadão e é direito do cidadão usufruir. Então, assim, vocês percebem que é bem elaborado? Eu usei as palavrinhas certas na hora certa, justamente para convencer esse corretor, tá? Então, é muito importante. Então, lembra, Constituição Federal, eu tenho quase certeza que ela vai ser uma amiga de vocês aí, na hora de trazer no texto. Porque certamente, lá no Enem, a gente vai ter um tema que esse tema vai estar presente na nossa Constituição Federal como um direito. Certo? Combinadíssimo? E aí, logo embaixo, eu trouxe alguns estudiosos que eu falei demais deles. São 1, 2, 3, 4, 5. Paulo Freire, 4 na verdade. Paulo Freire, Gilberto de Menstein, Bauman e Byung-Chul Han. Né? Olha só, Paulo Freire, eu falei demais dele na educação, não foi? Qualquer coisa que eu quiser falar de educação, o Paulo Freire ajuda. Por 2 motivos. Porque ele fala bem da educação, ele fala que a educação liberta o indivíduo e torna ele autônomo. E ele fala bem mal da educação tradicional. Ele fala da educação bancária. Lembra que eu falei muito disso com a gente aqui? A educação bancária
é uma educação muito conteudista que não ensina o estudante a pensar de uma forma profunda, né? Um outro que eu falei demais é o Gilberto de Menstein, Cidadania de Papel. Se eu quiser criticar o Estado, falar que o Estado não cumpre o seu papel, o direito, eu posso falar da cidadania de papel. O de Menstein fala assim: o brasileiro é um cidadão de papel, ou seja, todos os direitos do brasileiro tá só lá na Constituição, só na lei, no papel. Na prática não dá para observar isso. Entende? Então, cidadania de papel. Fala a verdade, gente. Vou até interromper o compartilhamento para vocês olharem para minha carinha um pouco maior. É bom que eu vejo quem está aqui. Cidadão de papel cabe em muito tema. Se eu quiser falar que o Estado está falhando, eu uso o cidadão de papel do Gilberto de Menstein. Eu falo assim: o Estado falha ao não garantir o esporte para todos os brasileiros de uma forma democrática. Isso pode ser comprovado pela teoria de Gilberto de Menstein do cidadão de papel, que diz justamente que no Brasil as leis estão todas presentes no papel, na lei, na Constituição Federal, mas na prática isso não se materializa. Por favor, Deus, rainhas, temos só mulheres presentes na sala de hoje. O futuro é feminino, sem dúvida. O futuro é da mulher. Desculpa só esse desabafo. Deu para entender? Quem não entendeu o que é o de Menstein, eu queria que me perguntasse. Porque eu acho que a chance de você usar ele na sua redação é gigante. Quem não compreendeu o que diz o de Menstein, por favor, vou até aguardar um pouquinho para ver se vocês vão me perguntar. Ou mandar no chat. Deu para entender a dinâmica do pensamento? Letícia, você explica de novo, fazendo favor, porque minha menina estava aqui fofocando com a prima dela. Aí você não viu, né, adolescente? Eu até falei com ela: minha filha, dá licença, que eu não dou conta de prestar atenção em fofoca na aula, não. Tô doida querendo ouvir, mas não dou conta. Você é maravilhosa, Fernandinha. Repito com o maior prazer. Com o maior prazer. Deixa eu só ver, a Amandinha colocou o que eu faço com medo de esquecer de acentuação gráfica, né, Amandinha? Vou falar de novo do de Menstein aqui, Fernandinha. Mas só para comentar essa coisa que a Amandinha trouxe também da acentuação gráfica, né, Amandinha? Realmente, amiga, esse é o drama de todo estudante, minha filha. A coisa da acentuação, de você colocar o acento na palavra, não é isso? Por exemplo, geográfica, acenta do gráfico, é isso que você está falando, né? Ou é de vírgula, que é a pontuação? Não, é a acentuação mesmo. A pontuação, não tem como eu esquecer, né? Não tem jeito. A acentuação. A acentuação que eu tenho medo. Amiga, é um passão. O negócio é deixar o tempo para revisar o texto. Se você tiver um tempo maior para ler o seu texto de novo antes de passar ele a limpo, a chance de você conseguir caçar uma palavra que tem acento é maior. Então você até fala a palavra, né? Geográfico. Olha o tanto que a sílaba é forte. Tem acento. Então, sabe essa leitura cuidadosa e demorada do seu texto? Eu acho que é a principal dica para acentuação. Para a gente pensar nisso. Tá bem? Vou retomar mais uma vez o de Menstein, porque é muito importante, Fezinha, para você ver aí o Gilberto de Menstein, né? Vamos lembrar Gilberto, tenta lembrar aí, gente, algum parente que chama Gilberto, sei lá, algum cara gatinho. Ou mesmo Gilberto Gil, né? Que eu amo tanto, que é o artista. Vamos pensar Gilberto, que é o nome do cara, e vamos falar igual escreve, de Menstein. Gilberto de Menstein. Ele fala da cidadania de papel. Papel é uma coisa que existe só na teoria, né? Por exemplo, você fala, todo esse seu moralismo é só no papel. Na prática você não produz, na prática você é péssimo, por exemplo. Joguei na cara de uma pessoa isso, né? Então o de Menstein está falando isso do Brasil. Ele fala assim: no Brasil existe uma cidadania de papel, porque as leis estão garantidas somente na teoria, mas na prática não existe nada de lei sendo cumprida. É igual aquele tema que você falou comigo do SUS, Fê. Quando você falou que o SUS tem longas filas,
demora no atendimento, dificuldade para adquirir medicamento e pedido de exame, você está me falando isso. Você está me falando que o Divenstein falou. Ou seja, a saúde é direito defendido no papel, na Constituição. Só que só está lá. Só está lá na Constituição. Porque quando a gente vai para a prática, cadê o direito? Ele não se faz presente. Ficou nítido agora, Fezinha? Você acha que deu para compreender? Sim, ficou bem claro. Não Obrigada. é? É nóis, minha deusa. Então, vou pedir muito para vocês trabalharem isso para mim, por favor. Anotar aí, Constituição Federal e Gilberto de Mensaia. Anota no papelzinho aí para mim. Vou até compartilhar para vocês copiarem. Eu tenho quase certeza que vocês vão conseguir encaixar Constituição Federal e o Gilberto de Mensaia Cidadania de Papel na redação de vocês. Tá? Tenho aqui mais esses dois filósofos que eu falei muito sobre eles, né? O Bauman, que fala da modernidade líquida, ou seja, o enfraquecimento das relações hoje em dia. As pessoas não se amam mais ou não pensam no bem-estar do outro exatamente. É só individualismo, ó, só eu. É isso que ele chamou de modernidade líquida, né? E o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, o nome dele já é um pouco mais difícil de escrever, né? Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, é esse contexto que a gente se encontra hoje em dia, de trabalhar demais, de suar demais, de querer o nosso bem-estar ali, só que a gente está negligenciando a nossa saúde, né? A Khadija falou um negócio importantíssimo. Minha maior preocupação é não saber escrever sobre o tema. Amor, todo estudante traz essa mesma coisa para mim. Ou seja, você se deparar com a frase temática e falar assim, what? O que eu vou trazer nisso aqui? O que eu vou trazer nesse tema? Né? Qual que é a minha sugestão, amor? Eu vou dar uma sugestão, já vou até passar para a competência 3, que a minha sugestão tem a ver com competência 3 também. Né? Essa coisa que, né, o ministro da Educação falou de tema mais livre, né? Pois é, a gente fica com medo de ser um trem meio nada a ver. Mas, gente, o exame é um exame nacional, né? O Brasil inteiro vai fazer. Não tem como eles pegarem uma coisa muito extraterrestre, não, sabe? Não tem muito nada a ver? Não faz sentido. É um exame para o Brasil inteiro fazer. Tem que ser um exame, um tema que todo mundo conhece e que dá para problematizar. Eu preciso trazer, não é essa coisa do problema? Tem que ter um problema para trazer no tema. Tanto é que tem a necessidade de proposta de intervenção. Então, assim, dá um medinho, dá um pouquinho de medo. A Maria falou, né? Ele vai pedir para falar como acabar com o comunismo no Brasil. Exatamente. Ele é desse tipo, né? Então, meus amores, eu acho que o negócio, esse problema da Khadija, é isso, assim, você bater o olho e ter medo de não conseguir trabalhar é muito normal. Qual que é a minha dica para isso, minhas deusas? É o seguinte, vou até abaixar um pouquinho, depois eu volto aqui nessa coisa de repertório, tá? Tem mais esses repertóriozinhos que eu tenho aqui. Eu acho que isso aqui é fundamental, Khadija, para a gente conseguir pensar o tema. Essa organização lógica, essa relação de D1 e de D2. Eu andei falando muito disso aqui para vocês. Eu falei muito sobre, por exemplo, causa e consequência. Não sei se vocês vão lembrar dessa situação. Ou seja, se o tema, vou até colocar aqui, olha. Se o tema é uma treta, o tema é uma treta, vírgula. Vou aplicar causa versus consequência. Ou seja, se o tema joga uma bomba lá para você, um trem que é claramente um problema, como por exemplo no ano de 2020, que ficou super claro, 2020 ficou nítido. Eles deixaram muito nítido que o problema é doença mental, preconceito com doença mental.
Então, Khadija, um jeito muito bom para a gente começar a ter ideia de como trabalhar é o seguinte: se for um problema super escancarado, eu vou buscar o que que causa aquele problema e o que que tem como consequência, o que que aquilo traz como desdobramento para a sociedade, certo? Então, a causa e consequência, por exemplo, essa estratégia de organização de argumento, ela é muito boa para a gente saber o que falar. Então, vamos pensar um tema bem livre, Mandinha. O que que o Bolsonaro está chamando de livre, talvez? É um tema que não é tão polêmico, que não dá tanta margem de discussão, tanto problema. Talvez, por exemplo, violência no trânsito. Violência no trânsito é uma treta, não é? Violência é uma palavra ruim. Se tem palavra ruim no tema, eu já vou buscar. O que que causa a violência no trânsito? Alguém saberia me dizer uma causa de violência no trânsito? Deixa eu ver aqui, temos participações no chat. Estresse? Totalmente, Amanda. Totalmente, minha deusa. Exemplo aqui, então, vamos pensar. Violência no trânsito. Temos aqui uma participação deusística no site, no chat, deixa eu ver aqui. Sociedade do cansaço, que a gente acabou de falar. É isso aí, Mandinha. Eu posso falar que o que causa é o estresse da população sem tempo por causa do trabalho. É justamente o que aquele Byung-Chul Han fala na sociedade do cansaço. Ou eu posso usar até o sistema capitalista também, né, Mandinha? Para botar a culpa no povo que só quer chegar no serviço rápido e fica nervoso no trânsito. Posso falar que é o capitalismo selvagem. Exatamente. Khadija, percebeu isso que a gente acabou de fazer? Violência no trânsito. Aparentemente, tipo assim, quê? Quero a morte, mas não quero falar disso. Só que você percebeu que a partir do momento que eu provoquei a Amandinha, falei assim, Mandinha, vamos pensar causa e consequência? O que está causando a violência no trânsito na atualidade? Mandinha logo pensou, uai, povo estressado. O povo está muito estressado, só quer chegar no seu compromisso e pronto. Sabe um que daria também para usar falando disso, gente? O Bauman, né? Modernidade líquida, essa coisa do individualismo, a pessoa que só pensa em si, né? E aí, no outro parágrafo, D2, né? Assédio moral, né, Khadija? Eu vi isso mesmo, o INEP falou muito de assédio moral. Pode ser que caia alguma coisa nesse sentido. Então, vou até colocar exemplo 2 aqui, ó. Exemplo 1, vamos pegar esse exemplo que a Khadija, você foi no cerne da questão, viu, Khadija? Porque, ó, pra você ver, deixa eu só finalizar essa coisa aqui da violência no trânsito. Como consequência, a gente pode falar de batidas de carro, até morte. A gente pode falar de violência mesmo na tora, o tanto que isso traz violência para as pessoas, né? Enfim, a gente pode trazer assédio moral. Eu adoro vocês, gente. Vocês são muito engraçadas. É meio sacanagem mesmo, porque é um tema meio esquisito. Todo mundo ficou falando disso de assédio moral. Enfim, tudo é possibilidade. Mas, ô Khadija, eu gostei de você ter falado desse tema. Não sei se você pensou isso não, mas eu acho que você pensou. Entra exatamente nisso que eu estou falando com você aqui agora, da causa e consequência. Assédio moral não é uma treta feia? Uma treta nítida? Por isso que eu lembrei desse tema Não quando foi? você estava falando. Então você captou perfeitamente, minha deusa, o que eu estou falando. Você não vai ter problema de falta de escrever lá, não, que você vai ter esse sentimento lá na hora também. Porque Tomara. vai, minha filha, você vai lembrar da minha carona lá, vou aparecer com você assim, ó, vou falar tudo no seu ouvido. Aquelas, né? Tomara que se isso pudesse acontecer, gente, seria maravilhoso. O D2, D1, D2 de causa e consequência daria também, ou seja, eu posso pensar o que está causando esse assédio moral. Gente, esse assédio moral muitas vezes ele vem dessa coisa do trabalho, tá? Ah, Marlu, você falou de pessoa bêbada dirigindo. Excelente, Marlu, excelente.
Deixa eu voltar a colocar o da Marlúcia ali também. Tá vendo? Vocês têm ideia, gente. Vocês não vão ficar sem ter o que falar, não. Marlúcia falou perfeito. Deixa eu colocar aqui, Marlúcia. Estresse da população, pessoas dirigindo embriagadas. Totalmente a causa. Aí, Marlúcia, eu pensei, se você quiser sedimentar isso, a gente vai falar até da lei seca, hein? Dá para você usar, por isso, instituiu-se no Brasil uma lei que tem a função de através do bafômetro, verificar quem que está nessa situação. Dá para você sedimentar desse jeito. Marlúcia, adorei o que você falou aí. Pessoas dirigindo bêbada é a causa. Vocês estão vendo que quando eu provoco vocês a pensar ali, dentro dessa lógica de causa e consequência, por exemplo, vocês conseguem espremer, não acaba que sai alguma ideia? É isso que eu quero que aconteça no Enem. Tá? Então vamos combinar nós todas aqui, meus amores. Causa e consequência quando a treta estiver jogada no nosso peito. Como, por exemplo, o assédio moral. Gente, assédio moral ele vem muito numa lógica que é o seguinte. Ele se dá quando tem uma relação de poder estruturada. Como, por exemplo, quando eu estou diante de uma empresa em que há um chefe, por exemplo, que assedia moralmente quem é mais subalterno que ele. Ou seja, um chefe que vai abusar de poder. Entende? Então, a causa do assédio moral, muitas vezes, vai estar nesse lugar. Essa ideia do, o que causa o assédio moral, muitas vezes, inclusive tem muito a ver com o ambiente do trabalho, muitas vezes, no ambiente de trabalho e de relações, e de relações sociais, o que causa o assédio, muitas vezes, é a ideia de que você pode, aí vocês não vão colocar isso na redação não, tá? É a ideia de que se pode, explorar pessoas, que se encontram em situações menos privilegiadas na hierarquia de poder. Então, o que está causando o assédio moral? Essa ideia naturalizada de que existe uma figura que se sobressai na sociedade e a outra que tem que obedecer cegamente. O que é cultura? Esse livro fala disso, Mandinha, dessa coisa do assédio? O que é cultura? Fala um pouquinho para nós aí, desse rolê. O livro ele tenta explicar sobre o que é cultura, Porque cultura não tem uma definição fixa, Porque a cultura ela é mútua. Enfim, foi o meu primeiro trabalho de faculdade. Aí você já vai sapecar. Li esse livro num ódio, mas enfim, não recomendo de leitura, vou só falar mesmo. O livro, ele é de um autor alemão, aí ele é a tradução dele que eu li. A tradução bem ruim, por sinal. Enfim, o livro fala sobre as construções sociais e como tem uma hierarquia de grupos. Fala basicamente isso. Dá para usar perfeitamente esse livro então, Mandinha. Assim como também dá para a gente lembrar da nossa boa e velha história, se a gente lembra lá da colonização. A colonização não estabeleceu, gente, esse tipo de hierarquia muito forte? O senhor de engenho que maltratava, que assediava moralmente, em vários outros aspectos, por exemplo, as pessoas escravizadas, dá para a gente lembrar da história, várias situações em que esse assédio foi naturalizado no Brasil. Tá vendo? Dá para a gente lembrar, Então, assim, as meninas falando de possíveis temas aí, que a Lígia colocou alguns temas possíveis. Violência doméstica eu acho pouco provável também, tá? Então, assim, independente, o que a gente tem? A gente tem que desapegar dos possíveis temas. O que eu sugeriria para vocês, amores, como minha dica final da aulinha de hoje, é não ficar fritando tanto se eu vou adivinhar ou não o tema, porque isso eu acho impossível. O que a gente pode focar?
a gente pode focar no trabalho que é feito com o tema. Por exemplo, se tiver a situação problema super nítida na frase temática, eu vou tentar pensar o que está causando aquilo, igual a Marlúcia falou, que a violência no trânsito é pessoas bêbadas que causa, concordo com ela total, e a consequência daquilo, ou assédio moral, enfim, ou então um outro que eu queria que vocês lembrassem, eu vou descer aqui só a figurinha, vocês vão lembrar dessa figura aqui? Quem está lembrado disso aqui que eu falei demais pra gente esse ano? O contraste, expectativa versus realidade. Foi o que a Fernandinha fez lá no SUS, Fernandinha. Ou seja, você achou uma brecha para trabalhar a importância do SUS no primeiro parágrafo, depois para sentar a lenha nele falando em que medida que ele falha. Entendem? Então, assim, com causa e consequência e contraste, gente, só essas duas aqui já dá margem para a gente trabalhar na nossa redação. Já dá, é a resposta que a gente quer para trabalhar. Vocês viram? Foi só eu perguntar para vocês, gente, o que causa isso? Vocês já me responderam. Ou seja, vocês teriam que falar na hora da prova. Tá? Então, Cádia, a sua pergunta ela foi fundamental. Não pense que é um medo só seu. Todo estudante brasileiro, a essa altura do campeonato, está nesse mesmo sentimento. E o tema? O que eu vou fazer? Que tema que vai ser? Independente, a gente tem que pensar. Independente do tema que vier, eu tenho meu arsenal de repertórios que eu posso usar. E eu tenho principalmente os meus macetes, as minhas relações de D1 e de D2. Causa, consequência e o contraste são os que eu mais destaco que vocês vão poder usar. Deu para compreender isso? Vocês concordam com o que eu estou dizendo? Manifestem-se, por favor. Não é verdade? Não faz sentido? Né? Então, meus amores, só para baixar mais um pouquinho aqui, eu vou mandar esse material lá no grupo, tá? Não vai dar para eu falar de todas as competências. Eu quero lembrar da organização do sanduíche, é muito importante essa organização. E eu quero lembrar dos elementos coesivos, hein? Não vamos esquecer disso não, por favor. As conexões entre os parágrafos, tá vendo essas letrinhas de rosa aqui? A Polly falou disso. A Polly falou? Ela é uma anja. A Polly, tudo que a Polly diz a gente vai ter que escrever. Não esquece disso de jeito nenhum, não, por favor. É muito importante, tá? Releiam os textos que a gente escreveu junto. Tem um tantão de texto que a gente escreveu junto em sala de aula. Tem de evasão escolar, Cadinho, que você falou aí. Tem um tantão de texto que a gente escreveu junto, para vocês relembrarem isso, tá? Eu vou mandar para vocês esse material. Só faltou falar da proposta de intervenção, mas a Polly falou muito da proposta de intervenção para a gente também, dos 5 elementos, tá? E, meus amores, o principal, agora é a hora da gente dar uma relaxada também, tá? Não adianta também a gente ficar muito fritada, muito nervosa, que isso pode aumentar um pouco o nosso grau de adrenalina e ansiedade, né? É tentar também desanuviar um pouco aí, para não ficar tão estressada, né? O senhor Rafael de Almeida está presente já entre nós, roubei 4 minutos dele aqui, por causa dessa ansiedade, né? Boa noite, Letícia. Boa noite, pessoal. Meu querido, como é que você está? Eu tô aqui bem ansioso com essa prova. Eu E vocês, também. pessoal? Não tem jeito. Olha que legal o fundo dele. Ai, mas tá tudo aqui. É porque hoje tá tudo bagunçado. Eu amei. Nossa, também não tá bagunçado. Eu tô no único ponto da minha casa que não tem bagunça. É esse. Não, eu já perdi todos, Letícia. Todos. Socorro. Mas, ô Rafa, eu acabei de falar com elas aqui. Esse momento ele é difícil mesmo, né? A gente tem que esconder também. Claro que vai dar uma ansiedade. Não tem como, né? É natural que sejamos ansiosos mesmo. Né? Mas o negócio é a gente pensar assim, independente do tema que tiver ali, em todas as conversas, ó, Fernandinha, Marlúcia acabou de falar um negócio massa pra caramba ali também. Enfim, elas têm essa capacidade crítica e a capacidade analítica. Então, assim,
independente desse tema, a gente vai trazer essa análise. Vamos para Né? cima deles, pessoal. Vão para cima deles, tá? Fechado? Amores, eu desejo tudo de bom, assim, eu estava até emocionada no início da aula, dizendo que aqui eu tive uma experiência muito legal na docência. Eu acho que eu estava completamente desestimulada com esse caminho, porque eu estava mexendo muito com pré-vestibular, vi umas coisas meio sem sentido, uns negócios meio nada a ver, mas aqui, ao conhecer a história de cada uma de vocês, né, isso mudou a mim, né? Mudou o meu jeito de ver a docência, meu jeito de lecionar, enfim, vocês me transformaram muito mais do que o contrário, tá? Um beijo enorme, muito emocionada aqui, torço muito por vocês, eu vou estar lá com o meu sentimento, assim, meu coração no dia 21 vai estar pensando só vocês aqui, que vai dar bom demais, essa aprovação vai vir, né? É Total nóis. geral. Querido, beijo enorme. Amadas, Obrigada, beijo Letícia. grande. Ai,